A leitura de harmonização é Amor Fraternal, do livro Pão Nosso. Permaneça o amor fraternal. Foi Paulo que falou, está em Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismos de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reverte-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a ventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então, vamos nos concentrar, pedir auxílio a Jesus para que o nosso irmão consiga ter o auxílio necessário na palestra de hoje e que também possamos entender o que aqui for dito. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Já, seu José Camacho, o senhor. Pelo menos abrir aqui para ver vocês. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite fraternal, e da alegria de estarmos juntos mais uma vez. Na última oportunidade ao qual eu fui convidado, eu peguei uma virose e acabei passando um material que não tinha condições de falar. Mas hoje estamos aqui para falar de um assunto, uma temática, que além de estarmos no mês do Setembro Amarelo, é de suma importância para todos nós observarmos. Então, nós vamos fazer essa apresentação em duas etapas. Primeiro, pelo lado físico-material, como devemos proceder para agir diante de uma pessoa a qual está necessitando do nosso auxílio. Existe a prevenção e existe o impedimento. Então, no nosso caso, nós vamos falar muito de prevenção, porque quem faz o impedimento do suicídio são pessoas especializadas nesse trabalho daí, quer seja os bombeiros. Nós outros, aprendizes de como um tratamento, nós fazemos a prevenção. E depois, então, nós vamos tocar o outro lado da vida futura, o quanto se perde com relação quando nós nos deixamos levar pelas consequências. Então, rogando ao nosso Pai Criador que a tecnologia funcione legal, e a gente, então, vai começar a falar a respeito desse tema que é suma importância. Não sei se está aparecendo já para vocês. Já está aparecendo, ainda não? Está aí agora na tela. Eu vou acompanhar por aqui. Então, olha, suicídio, uma transgressão à lei divina. Eu sou José Camacho e vamos estar conversando aqui. Quais são os principais fatores que podem influenciar o suicídio?
Então, ainda para muitos, é uma palavra muito pesada, essa questão do suicídio. E a Organização Mundial da Saúde, nós que somos voluntários desse trabalho de prevenção do acidente, nós estamos trocando esse nome de suicídio, que é pesaroso, para atentado contra a própria vida, que ameniza um pouco as consequências e várias situações. Os casos de suicídio, nós não vemos noticiar em rádio, televisão, só fala só determinadas situações, como o acidente. Mas, em sua grande maioria, como nós vamos discorrer aqui, ele se trata, muito das vezes, do próprio autossuicídio, né, a automutilação. Então, um dos fatores que muito se influencia e que leva muito à situação, e é uma questão social, e que estamos passando por essa pandemia, aqueles que estão sempre acompanhando, mais atentos, vão lembrar que há um vídeo do Divaldo Franco, quando ele estava entre nós fisicamente, em que ele anunciava que após o fim da Covid-19, haveria uma outra pandemia, a qual essa pandemia seria durante 2 anos que a gente estaria envolvido nela, e é o que nós estamos acontecendo. Começou em 2024 e ela vai ter o final dela em 2026. E aí a gente começa a perceber quantas situações de saúde mental nós temos conhecimento que estão passando por aí. E aí, quais são esses principais fatores que podem influenciar o suicídio? A depressão. A depressão, muitos de nós vamos lembrar que nos tempos passados, ainda no século passado, depressão era coisa que atingia idosos. Idosos, normalmente, depois de trabalharem 30, 40 anos, prestar o seu serviço, ele era obrigado a se aposentar. E quando ele saía daquela rotina do trabalho, de acordar cedo, trabalhar, chegar em casa à noite somente, quando ele perde esse espaço, ele tem uma tristeza profunda que ele se vê sozinho. Ele já não tem mais aquela rotina que ele tinha e precisa mudar os seus hábitos. Mas já estava tão firme naquela situação que já começava a aparecer as doenças. Então, era pressão alta, era a questão de diabetes, era outras situações, e diante delas, aquelas situações todas de tristeza. Colocava-se na mente que o velho, né, a pessoa já estava velho e já não prestava para mais nada. Então, o pensamento dele era morrer. Eu morro, já fiz minha tarefa, está tudo pronto, aí acabou. Então, a depressão era tomada naquele tempo por pessoas já estavam no estado de vida mais adiante, acima de 60, 70 anos. Com o passar do tempo, nós estamos vendo uma mudança muito grande. Hoje, o número de espíritos na condição infantil estão seriamente envolvidos com problemas de depressão. A falta de amor, a falta de atenção, muitas das vezes dentro do próprio lar, onde o pai trabalha, a mãe trabalha, e a criança, então, ou ela é criada pela avó, com seus conceitos lá do passado, ou então ela fica pela rua, perdida, tendo que assumir responsabilidades que ainda não tem idade espiritual para poder assumir essas responsabilidades. E com essa carga de emoção muito em cima delas, e muitas das vezes cobranças existem para essas crianças, então a questão da depressão, ela hoje está tomando muita gente ainda pequena, a partir de 8, 9, 10 anos de idade, nós estamos vendo crianças com sérios transtornos, sérios problemas emocionais diante disso, que requer atendimento médico. E aqui ele diz que a depressão é um transtorno mental que afeta pessoas de diferentes idades. Olha o que a gente acaba de falar, deixa eu puxar para a minha tela aqui, que está maior. Diferentes idades, gênero e classes sociais, causando prejuízos para a vida pessoal, profissional e acadêmica do paciente. Então, hoje, já não é mais quem tem dinheiro, quem tem importâncias a ser guardada, que está depressivo. Todos os gêneros
limitadas aos sentimentos, como nós vamos vendo aqui. Tais sinais são acompanhados da falta de realização de atividades diárias, como eu citei lá no início da fala, 40, 50 anos, e ele era forçado a se aposentar porque tinha que dar vaga para o mais novo, com maior habilidade, mais força, mais virilidade, para poder executar aquele serviço. A tecnologia, ela vem e acaba também facilitando essa situação, em que o trabalho braçal ele deixa de existir e apenas uma pessoa consegue fazer todo o movimento de trabalho. Então, são perdas que vão acontecendo e que a pessoa não estava preparada para aquele momento de transformação. E como ele não acompanha, o pensamento dele, como disse anteriormente, é sempre aquele de sou um inútil, já não sirvo mais para nada. E aí ele diz, a depressão não é um sinal de fraqueza, sendo considerada uma doença tratável por meio de acompanhamento médico, psiquiátrico e psicoterapia. Quantos de nós já ouvimos essa situação e já vimos acontecer também, uma pessoa que está em estado de depressão, o outro olha para ele e diz assim, vai trabalhar, se é mulher, diz assim, vai pegar um tanque de roupa para lavar, vai fazer alguma coisa. Se é o homem, vai sair, vai capinar, vai esvaiar essa ideia aí, vai fazer alguma coisa, fica prostrado aí o tempo todo. Para aquele que não entende o que é a depressão em si, ele acha que a pessoa levantando e se tornando ativa de repente, vai tudo passar. E não é assim. Não é esse detalhe sim. A mente coloca para você, eu quero fazer, eu quero ser útil. Eu quero sorrir, eu quero abraçar, eu quero ir à festa, ter alegria. Mas o corpo funciona totalmente ao contrário. Ele quer ficar prostrado, ele não tem alegria, ele não tem nada mais além daquilo que a gente acha que a pessoa pode ter. E as pessoas com depressão podem apresentar alguns dos seguintes sintomas concomitantemente. Esses que estão em vermelho são de mais fácil percepção entre aqueles que nós estamos convivendo com ele para percebermos a baixa autoestima. Uma pessoa alegre, uma pessoa que coordena todas as festas dentro de casa, nas famílias a gente tem aquele que organiza, né, a festa de fim de ano, o Natal, as viagens da família. De repente, essa pessoa ela começa a se modificar. Toda aquela alegria, todo aquele ímpeto de realizar a situação, ela está para baixo, ela está deixando para outro e não está dizendo. E a gente está dizendo, fulano está cansado, já fez isso durante 10, 15 anos, agora está passando à frente, e não atentamos para o fato do ver o outro com os olhos de atenção. Outra situação, baseada na autoestima, na baixa autoestima, a falta de energia. Aquela pessoa que normalmente fica cansada e irritada o tempo todo. Se você pergunta para ela, o que tu está sentindo? Ele já dá uma resposta atravessada. E aí a gente fica chateado porque ele não era assim, me respondeu irritado, eu também respondo com ele. E aí as energias ficam densas e causam transtorno grande. Medo do futuro. Uma pessoa que sempre foi otimista, vendo as notícias que estão chegando agora, tomando o país, tomando uma série de coisas, ele passa a ser pessimista, ele já não acredita mais que o mundo tem a solução, que Deus é o Senhor de tudo e nada foge do contexto dele. Mas para ele não, ele tem o medo do futuro e aí no sentimento dele, ele começa a ter pensamentos suicidas ou de causar danos a si mesmo. É aquelas situações que a gente vê de mutilações. A pessoa que se corta os pulsos, corta o braço, né, se dilacera de maneira geral. Então, isso também são situações bem visíveis que nós podemos perceber e fazer ajudar a essa pessoa. E, acima de tudo, o sentimento de culpa ou desesperança. Esse é o mais fácil de nós notarmos. Por exemplo, aquele filho muito apegado com seus pais, ele, em certo momento, ele diz, para todos ouvirem, né? Se meu pai ou minha mãe morrerem, eu também me mato.
Isso aí é um sinal de alerta quando a gente ouve isso aí. Ah, deixa de besteira, fulano, fica falando besteira, teu pai e tua mãe já viveram, agora é você, tu tá querendo se matar? Nunca faça isso, porque é o estímulo que você vai dar para aquela pessoa que tem esse sentimento, né, suicida, de atentado contra a própria vida. Então, a gente detecta e procura usar. E, principalmente, aquele desesperança. Tudo que você passa para ele, ele já não acredita mais. Aquela frase famosa, a esperança é a última que morre, para ele já morreu há muito tempo. Nada vai dar certo, eu não sou capaz de fazer nada, isso é culpa minha. Eu tive uma pessoa que a gente fazia o atendimento fraterno dela, lá na Fundação Allan Kardec, alguns anos atrás, bem antes da pandemia. E ela era uma pessoa assim. Então, ela ficava triste e se cortava todinha, porque quando ela via um pedinte na rua, né, o estado de miserabilidade, ela traía aquela culpa para ela. E ela chegava em casa, ela então cortava os pulsos, e era uma situação que era pesarosa demais. Os pais dela davam tudo, tinha conforto, dava viagem para tudo isso, mas ela tinha esse sentimento muito forte. Muitas situações dessa daí, ela acabava passando e eles não sabiam o que fazer para tirá-la daquele conceito. Então, ela foi para casa, ela frequentou o grupo jovem, ela frequentou tudo, ela sabia de tudo que era o sentimento. Mas bastou ver alguma situação de miserabilidade ou então de baixa, alguma coisa, ela atraía aquilo para ela e ela se sentia culpada. São essas observações que a gente faz. Agora, diante de uma pessoa sob risco de suicídio, tudo isso que nós fazemos, como é que nós vamos ajudar, fazer como se nós somos leigos nessa situação? Então, tem a recomendação das ações do Ministério da Saúde. Primeiro, encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre suicídio com essa pessoa. Deixe-a saber que você está lá para ouvir. Ouça com a mente aberta e ofereça seu apoio. Você está vendo que a pessoa está naquele estado, você não vai chegar para ela e perguntar logo de cara, né? O que você está sentindo? Ele mesmo, ele não sabe o que ele está sentindo. Ele tem uma dor tão grande que ele não sabe de onde que vem, por que ele está sentindo. E quando a gente pergunta a ele o que você está sentindo, o que está acontecendo contigo, é uma afronta para ele. Então, ele se encolhe mais e não quer falar com ninguém. É aquela pessoa que você chega, eu quero ajudar, mas ele não quer ajuda nem nada. Então, a recomendação é a seguinte: no momento exato que você pode chegar com calma, perguntar, ao invés de você perguntar o que você está sentindo, você se coloca em disponibilidade para atender aquela pessoa. Como ele diz aqui, para ouvi-la. Agora, ouvi-la com a mente aberta, porque ela pode falar da tristeza dela, o que faz a tristeza, como esse caso dessa menina que eu falei agora atender. Eu não sei ver pobreza no mundo. Eu estou vendo lá em Gaza as pessoas morrendo de fome, tudo isso, e eu sou a culpada disso, eu assumo. Se você não tiver a mente aberta para entender o universo que esse irmão está passando, você não vai conseguir chegar até a ele. Nós costumamos dizer muito nos treinamentos que a gente faz que eu apago tudo de conhecimento que eu tenho e de conceitos e deixo minha mente livre para entrar no mundo daquele que está passando pelo processo de depressão. O que é isso que vai acontecer? Ele vai falar mais e eu vou falar menos. E tem até um exemplo. Deus, quando criou o homem, o corpo humano, ele nos deu 2 ouvidos. Então, nós temos que ouvir mais e uma boca falar menos. Então, ele quer ser ouvido, ele não quer ser interpelado. Então, se você se predispõe a ouvi-lo, então você faça esse trabalho. Incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais do serviço de saúde mental, de emergência ou apoio em algum serviço público. Ofereça-se para acompanhá-la
a um atendimento. Nós vamos ver mais abaixo, no final, eu coloquei aqui, os tipos de atendimento que a gente pode buscar para levar essa pessoa junto a profissionais capacitados da área de saúde para acolher a esse irmão. Terceiro, se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Isso é o quê? A pessoa surta. Então, ele está surtando... Desculpem. Ele está dentro da sua casa, é um parente próximo. Primeira ação que você deve fazer é estar ao lado dele, sem deixar que ele perceba que você está inibindo a vontade dele. Mas procura ajuda de profissionais, serviço de saúde também, você pode ligar para 192, que é o bombeiro, né? E aí fazer o seguinte com essa pessoa, tirar tudo quanto for objetos cortantes ou perfuradores de dentro de casa. Facas, garfo, espeto de churrasco, tudo isso aí você retira da casa e esconde em algum lugar que ele não tenha acesso para isso daí. Fique em contato para acompanhar com a pessoa que está passando o que está fazendo. Tá? Então, você buscou o atendimento junto com ela, fique junto com essa pessoa, leve até o profissional, ali você está, que você é a pessoa de confiança dela. O profissional que está ali é um desconhecido. Então, as ações dela podem ser, dentro de uma crise, uma situação que vai chocar muito essa situação. E se você é o parente, você é a pessoa que ela confia e você está perto, então você vai auxiliar muito. Então, diante da pessoa que está em estado de risco, a gente, então, tem essas saídas. E aonde que a gente vai procurar, no plano físico, essas ajudas? Centro de Atenção Psicossocial são os CAPs. Os CAPs, aqui em Manaus, por exemplo, nós temos três CAPs aqui que você acha fácil o endereço dele através das listas. É um serviço de saúde público e gratuito para pessoas com transtornos mentais, sofrimento psíquico grave e ou necessidades relacionadas ao uso de álcool, drogas. Né? Então, você vai procurar o CAPES, vai levar essa pessoa para um atendimento, primeiro psicológico, depois, então, da necessidade pelo psiquiatra, e aí vai trazer todo o atendimento para ele sair daquela situação. Uma outra situação que se torna muito grave e que as pessoas ainda não conseguem entender devido ao preconceito que se tem é o seguinte: todos nós, quando temos problemas cardíacos, nós procuramos cardiologista. Se é problema digestivo, nós procuramos o gastro. Se é ortopédico, a gente procura o ortopedista. Mas se o nosso problema é de cabeça emocional, nós evitamos o profissional da área, que é o psicólogo, o psicoterapeuta ou então o psiquiatra. E são doenças tão comuns e tão normais como a do coração, do pulmão, dos ossos, que a gente busca, então precisamos trabalhar isso. Então, as pessoas que estão com processos emocionais e disso dali, tomam muito cuidado e pergunta se ele deseja ter um acompanhamento psiquiátrico, ter um pensamento, porque ainda tem aquele preconceito do passado que eu não sou maluco, maluco é que vai psiquiatra. Coitado daquele que ainda pensa assim, que nós precisamos muito. Tem um outro serviço de atendimento também, do qual eu sempre digo isso, falo com muito orgulho do bem, né, vamos dizer assim, porque eu me tornei voluntário da vida, o CVV, eu estava ainda no Rio de Janeiro. Lá eu conheci e me associei nesse trabalho voluntário, e quando viemos aqui para Manaus, a partir de 2019, nós fomos um dos fundadores do posto CVV Manaus, que funcionava ali no Hospital da Criança, né, ali na Cachoeirinha. Infelizmente, por falta de voluntários, o posto teve que fechar. Mas o telefone, ele é nacional, 188. Você pega o telefone, a ligação gratuita, você pede à pessoa que está passando pelos processos para ela ligar para esse número.
ela vai conversar com um voluntário de qualquer lugar do Brasil. Essa ligação não vai cair no Amazonas, ela vai cair em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, em qualquer outra parte do estado, já para não ter aquela situação de conhecer pessoas, e ele vai conversar com um voluntário que vai escutá-lo, vai conversar com ele e ele vai poder desabafar tudo aquilo que ele tem, que vai ser bem atendido. O CVV, que funciona desde 1962, tá, continua com um trabalho muito bonito e aí salvando vidas. Isso na esfera física. E agora, deixa eu beber uma aguinha aqui. De maneira geral, nós falamos agora para o leigo da doutrina espírita. Agora nós vamos ver o que ocorre quando nós atentamos contra a própria vida, né? Morremos no físico, mas permanecemos vivos no plano espiritual como espírito. E aí vem a crença na vida futura. Se a gente não tem a crença na vida futura, nós nos deixamos levar pelos transtornos materiais, e aí diz, lá no capítulo Suicídio e Loucura do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Olha a importância de nós, espíritas, crermos verdadeiramente na vida futura. Nós não somos matéria, nós somos espíritos criados por Deus. E se somos espíritos criados por Deus, nós somos imortais. A matéria, o corpo físico, é o veículo ao qual nós utilizamos para a nossa transformação moral e espiritual. E somos responsáveis por esse corpo que nós temos. Se nós não temos a fé, né, na vida futura, que como espíritos nós somos imortais e vamos passar por todas as situações pesarosas do plano físico, vamos superá-las e vamos nos tornar em espírito melhores com a compreensão, então nós vamos entender que a passagem no corpo físico é para o burilamento do espírito em seu aperfeiçoamento moral e espiritual. E aí ele fala aqui, com efeito, a maior parte dos casos da loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Olha a questão dos vícios aí. Por que as nossas palestras, e também tantos outros palestrantes, outros oradores, falam do vício que a gente tem? O vício, ele é, no popular, uma praga. Ele fica intrínseco dentro de nós, então, o vício de falarmos mal da vida do outro, o vício do egoísmo, o vício do orgulho, todos esses vícios que a gente mantém, encarnações após encarnações, de libertar dele. E é isso que ainda nos atravanca o progresso espiritual. E nós precisamos sair dessa situação de viciados, né, nas coisas que a matéria nos oferece, porque tudo que nós temos aqui no planeta físico nos é dado por empréstimo. Quantas vezes nós já ouvimos aqui se falar que nada nos pertence? Tudo que nos é dado é por empréstimo e com o dever de darmos cabo daquilo que nós estamos recebendo e entregá-lo de maneira intacta para o nosso conhecimento. E, normalmente, a gente não consegue. A começar pelo corpo. Nós recebemos um corpo perfeito, com todas as suas funções. E, quando desencarnamos, nós entregamos um corpo viciado, devido aos prazeres carnais aos quais nós nos excedemos dele e não vivenciamos de forma compacta. E aí nós vamos perceber mais à frente que isso é
um suicídio. Tudo aquilo que eu faço mau uso de que me é emprestado, eu estou cometendo um suicídio. Por que esse suicídio que eu estou cometendo? Porque eu vou deteriorar esses órgãos, esse organismo, muito antes do tempo determinado para o meu estágio terreno. Então, se eu encurto a minha caminhada, eu não desencarno, não faço meu desligamento de maneira natural, e sim através de uma violência a qual eu cometi para comigo, então eu estou nessa situação do suicídio. E aí seguimos nós aqui. Por que as pessoas cometem suicídio? Isso aí é uma pergunta que normalmente a gente faz. Ah, eu não, eu tenho conhecimento da vida futura, eu tenho uma vida estabilizada, comigo o suicídio nunca vai me passar pela cabeça que, ai de mim, eu tentar isso aí. Só que a gente diz que a nossa vontade. E nós não conhecemos-nos a fundo para dizermos dessa água nunca beberei. Porque é uma situação que, muitas das vezes, a gente comete e não entende que seja suicídio. Então, olha aqui, as causas que conduzem uma pessoa ao suicídio são diversas, mas todas indicam desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina. O total desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina faz-no com que nós, então, cometamos o suicídio e não assim entendemos da nossa vida. Materialismo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, degradação, distúrbios mentais, desesperança, obsessão. Olha quantas situações que nós passamos, né? E nos deixamos levar e, no entanto, não entendemos que estamos sendo um suicida. Uma das situações muito grande aqui, abusos de todos os tipos, né? A pessoa se envereda pelo caminho do vício, das drogas lícitas e ilícitas, né? E diz, se eu beber, eu vou morrer. Se eu não beber também, eu vou morrer. Então, ele continua agredindo a sua essência física, a qual, como nós falamos anteriormente, eu tenho que devolver aquilo que eu tive como empréstimo de maneira intacta, de maneira que aquele corpo vai trazer a minha consciência. E os meus vícios, as minhas maledicências, os meus tropeços, meus vacilos, eles acabam fazendo com que eu torne para mim essa questão do suicídio involuntário e muitas das vezes voluntário. Aí tem aqui essa colocação pelo Antônio Paiva Rodrigues, que eu achei muito interessante trazer aqui. Ele fala o suicídio. Muitos seres humanos desesperados pensam que, tirando a própria vida, acabam os problemas e sofrimentos. Leigo engano. Se eu tiro a minha vida, eu já estou em débito com o Pai, que só Ele é que deu a vida, só Ele é que pode tirar a vida. E se eu tiro, então eu estou cometendo um crime. E acabam os problemas e sofrimentos. Acabam os problemas e sofrimentos do corpo que ficou. Mas o espírito, ele leva todas aquelas ações. Quando nós acompanhamos o Memória de um Suicida, ou então Suicida e Loucura, e uma série de outros livros que falam sobre suicídio, eles contam o seguinte: uma pessoa que dá um tiro na têmpora e morre ali, durante o estágio em que ele passa, né, para reencarnar lá em sofrimento, todos os dias, naquele mesmo tempo, naquela mesma hora, ele escuta o estampido e escuta o seu cérebro sendo dilacerado. Então, aquele sofrimento que ele tinha antes com o problema, ele multiplica.
ele passa a ser maior ainda. Então, se nós já temos esse conhecimento, que espiritualmente nós vamos dar um tiro na cabeça, vamos nos jogar embaixo de um ônibus, ou então vamos nos atirar de um prédio, para estar até lá embaixo, os problemas só vão aumentar. Os problemas não vão diminuir. O sofrimento material cessa, visto que surge a estagnação biológica. A estagnação biológica, a morte do corpo físico. O terceiro item, os problemas e os sofrimentos duplicam no mundo espiritual, e o suicida irá passar horrores. Então, quando a gente vê o livro, ou escuta, né, lendo o livro Memória de um Suicídio, aí a gente vai perceber isso. E eu conto uma coisa para vocês muito intensa. O livro ele é grosso. E tem muita gente, muitas pessoas que não conseguem passar do primeiro capítulo. Ele não consegue porque ele passa a vivenciar essa história que possivelmente está no passado dele e ele para, ele trava e não tem vontade de seguir. Porque relembra todos os horrores que passou por ser um espírito suicida. Adiantamos um pouco, nosso tempo está passando. Em estado de perturbação, o espírito sentirá todas as consequências de um ato impensado, pois ninguém tem o poder de tirar a própria vida, nós vimos anteriormente. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais, né? E aí tem aqui que é gravíssimo. É o maior crime contra si e contra Deus, o Pai maior. A gente para um pouco nessa colocação aqui, porque o que é o suicida, ele acaba sendo um covarde perante a lei de Deus. Por que o covarde? Porque ele só pensou nele. Um pai de família, a esposa mais 3 filhos, recebeu o comunicado que estava demitido do seu trabalho porque a empresa não precisaria mais dos serviços dele. Então, ele desesperado, já com 50 anos de idade, onde que ia arranjar emprego mais com aquela idade, ainda tendo mulher e filhos para criar, como é que ele ia fazer aquela vida toda? Ele entra em desespero. E nisso que ele entra em desespero, a primeira coisa que ele faz é se atirar de um prédio ou então de um viaduto e morrer. Por que ele é egoísta? Porque ele só pensou nele. E a esposa e os 3 filhos, como é que vão viver agora? Com a dor da saudade dele, o desespero que fica sem ter o pai, o marido, e simplesmente tendo que se reformular para melhorar a condição financeira. Então, esse espírito, ele comete esse crime contra ele e contra Deus por causa da lei de amor. Porque ele foi egoísta, ele foi covarde. Tinha todas as outras situações que ele poderia melhorar. Porque a gente chega à seguinte conclusão: nem todo mundo que perde o emprego, que é demitido, se mata. Dali, ele se aperfeiçoa e vai tentar outras situações. E aquele que se acovardou, foi tão egoísta, a ponto de só pensar nele, que deixou toda uma família. E ele vai ter depois que reencarnar e resgatar esse débito, não só pelo crime cometido, mas pelo estado em que a sua família, que lhe era responsável, e ficou. Então, a gente vê que é uma situação que realmente é deplorável para aquele que atenta contra a própria vida. É o suicídio indireto ou lento? Vamos ver aqui. O vício do tabagismo, do álcool, das drogas pesadas, cocaína, maconha, crack, ópio, entre outras, sorrateiramente vai enfraquecendo o corpo, o sistema imunológico e, em consequência, começam a surgir as doenças oportunistas. Tuberculose, câncer no pulmão, na laringe, na boca, na língua, sem contar o diabetes, a hipertensão, entre outros. Então, olha só, hoje, no universo humano, quem é que não está diabético? Quem é que não tem problema de hipertensão? Quem é que não tem problemas pulmonares, tuberculose, né?
labirintite, outras situações mais. Por isso que a gente vai entender agora o que é o suicídio indireto. É quando eu me contamino com substâncias nocivas ao meu organismo e eu perco o freio. E quando eu perco o freio, então, eu me embriago, eu me inebrio, eu me vicio, e eu estou fazendo mal ao corpo que eu recebi. E aí eu estou cometendo esse suicídio indireto e lento. Lento por quê? Porque essa doença oportunista, ela leva tempos até que eu perca todas as forças e venha a desencarnar. O suicídio é o ato, e o suicida é quem pratica o ato tirando sua própria vida. O suicídio pode estar ligado a um estado depressivo das pessoas, mas, mesmo assim, o espírito não fica imune à transgressão, visto que o suicídio é um ato que prova mais ferocidade do que debilidade. Então, não adianta, para o meu corpo, eu firmar o meu corpo. Então, eu, espírito, eu estou imune disso. Não. Eu vou responder como espírito pelo meu estacionamento espiritual. Então, eu vou ter, como nós vimos anteriormente, ali que nós falamos, eu vou ter que resgatar todos esses débitos. Aí vem as encarnações dolorosas, as encarnações de sofrimentos, as quais eu tenho que ter lá, como no Evangelho diz, a calma, a serenidade para superar aquele momento que hoje eu estou vendo, porque eu estou consciente. Hoje eu tenho um problema sério, eu não posso tomar leite, eu não posso comer isso, eu tenho lactose, eu tenho não sei o quê, eu tenho sei o que lá. Aí eu me lembro, espera aí, por que eu tenho isso desde pequenino? Porque eu danifiquei o meu corpo no passado. Então, eu recebo hoje um corpo danificado para eu recuperar esse estágio que eu fiz. Então, eu não posso beber tudo, eu não posso comer de tudo, né? Eu tenho problemas respiratórios, eu tenho uma série de coisas. Por quê? Porque eu cometi os meus vacilos no passado e, nessa passagem terrena, eu vim para me reequilibrar. E esse equilíbrio é o que ele faz. Pode ser de compreensão, tá? De harmonia, de serenidade, sabendo por que eu estou passando aquilo, ou de sofrimento. Aí é o que a gente chama da mãe-dor. Aquela dor que ela vem para nos melhorar. É a dor moral que toma a todos nós. O suicida permanece muito tempo em regiões de sofrimento, no plano espiritual, ou logo reencarna? Então, diz aqui a resposta: depende de suas necessidades e de como reage à situação que criou. Há os que retornam de imediato à carne, há os que fazem estágios em regiões de sofrimento, depois são acolhidos em instituições hospitalares e com proximidades chamados Vale dos Suicidas. Escreve Camilo Castelo Branco no livro Memória de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira. Então, esse livro que a gente estava falando antes de lá, ele traz essas passagens muito interessantes, e aqueles que ficarem, quiserem conhecer mais ainda, né, até para se auto-instruir, isso é muito bom, esse livro é excelente, o Memória de um Suicida. Haverá alguma consequência no novo corpo? Acabamos de falar. O corpo espiritual, o perispiritual, é um molde da forma física. Se tem desajustes, essas tendências, essas tenderão a refletir-se nela. Acontece frequentemente com o suicida. Então, aquele, Joana de Ângeles que fala para a gente, aquele que deu um tiro na mente, né, no cérebro, ele volta com problemas mentais muito grandes. Aquele que deu um tiro no coração, ele retorna com problemas cardíacos. Aquele que se afogou, ele tem sérios problemas respiratórios. Então, a gente começa a perceber que nós passamos através dos sofrimentos e das situações, das doenças, que somos agravados na encarnação atual. Seria uma espécie de castigo? Se Deus é misericordioso, jamais estará
castigando a um de seus filhos. E realmente não. Deus estará dando oportunidade para que nós possamos nos regenerar daqueles fatos cometidos. Uma encarnação é suficiente para o suicida livrar-se dos desajustes geradores do seu ato? Isso depende. Vai depender muito de vários fatores, envolvendo o grau de comprometimento com o gesto tresloucado. Tá? Eu estava consciente daquilo que eu ia fazer, eu estava consciente, eu queria fugir da vida, eu sabia que dando um tiro na minha cabeça eu estava me suicidando, mas eu queria sair daquela perturbação que eu estava. Então, aí tem o seu julgamento. Como regra, diríamos que quanto mais esclarecido for, quanto mais ampla a sua noção a respeito das responsabilidades da vida, maior o estrago perispiritual, mais demorada a recuperação. Então, muitas situações que a gente encontra na nossa caminhada por aqui, a gente olha e aquela pessoa ainda vai demorar muito para se recuperar. Porque a recuperação essa recuperação ela tem que vir com compreensão. As pessoas, muitas das vezes, tem muitos irmãos que estão passando pelo processo, mas não se regeneram. Blasfemam contra Deus, reclamam de tudo. Ele não faz a visão do que eu agredi e agora eu estou sendo agredido. Não. Então, ele aumenta mais a pena dele. Então, por isso que ele diz assim, quanto mais, né, maior o estrago perispiritual, mais demorada a recuperação. Tudo é proporcional na lei de Deus. Há um aumento preocupante de suicídios em todos os países. O que pode ser feito a respeito? É o que nós vimos. Nós estamos passando por uma pandemia de saúde mental. O que nós estamos vendo de situações que estão acontecendo, principalmente no Brasil, é tarifaço, é sanção, é não sei o que mais, é que vai ter desemprego, que vai tudo isso. Se nós não tivermos a confiança na vida futura e que o grande engenheiro, o grande arquiteto do universo é Deus e que tudo não sai das mãos dele, daquilo que ele planejou, tanto é que a gente tem aquele ditado que a gente diz, né? Uma folha seca não cai do galho se não tiver permissão divina. Então, tudo isso que está acontecendo, nós temos que ter a tranquilidade, tá? A cabeça tranquila, que nada vai fugir das mãos do comando do Pai. Então, não adianta se desesperar. E quem é que vai trazer para nós essa confiança? A doutrina espírita, que é uma vacina contra o suicídio, mostrando que se trata de uma porta falsa que nos precipita em sofrimento 1000 vezes acentuado. Vai encontrar... No outro dia nós estávamos ouvindo aí que uma pessoa disse que os Estados Unidos vai mandar o exército dele aqui para bombardear o Brasil. E essa pessoa estava num estado de nervo tão grande, orando a Deus, mas naquele desespero dela, ele disse assim, para e reflete. Você está orando a Deus, mas você confia nele? Aí ele vai fazer a parte dele, você tem que fazer a sua parte. E não adianta Deus fazer a parte dele e a população entrar em desespero, porque aqueles que são do mal, aqueles que influenciam, vão fazer com que vocês se antecipem antes do tempo. Para com esse sentimento, reflita, você é filha do Criador. Então, tenha a consciência que no planejamento divino não existe um furo sequer. E todos esses que estão causando todos esses transtornos agora, matando, dilacerando, se impondo, todos eles vão responder. Se não nessa encarnação, vão responder em futuras. E olha aquela questão que nós vimos anteriormente, dos danos causados pelo perispírito, nós vamos levar mais ainda saúde mental,
atentar contra meus organismos, criar dilacerações, tudo isso, porque eu deixei de acreditar que a confiança em Deus. Então, ele termina e diz aqui, trata-se de um trabalho abençoado que todos podemos desenvolver, particularmente usando livros espíritas, distribuindo-os à mão cheia, como ensina Castro Alves. Quando Jesus disse, ide e pregai o evangelho, ele já sabia que o terreno era árido, que o terreno não era liso, pavimentado, não. E sabia, os discípulos dele iam encontrar uma série de adversidades, como nós encontramos hoje, quando nós queremos falar do Cristo diante da situação. Que tem muitos falsos profetas ainda que falam de Jesus, mas fazem o mal. Então, são esses aos quais o pregar o evangelho não é mais falar, é exemplificar. Se nós vivenciamos Jesus, se nós vivenciamos o nosso Criador e nele temos a certeza da vida futura, que nós somos espíritos criados por ele para sermos felizes, nada disso vai nos perturbar. E nós vamos manter o nosso equilíbrio e nós vamos, então, ser dignos de nos tornarmos espíritos puros. Chegamos ao final, então. Quem está com ele, a tudo suporta e supera. Não atenta contra a própria vida. Então, que a gente tenha a figura, a energia, a crença do doce Rabi, porque ele não nos abandona. No outro dia, eu estava numa igreja evangélica e eu estava ouvindo eles falarem, quando Jesus voltar, e eu pensei assim, esses ainda acham que ele vai voltar. De onde? Se ele não saiu daqui. Ele continua junto conosco, né? Então, ainda é um fato que a gente precisa vivenciar e acreditar verdadeiramente que Jesus não está lá no reino dos céus. Ele está junto conosco em todos os momentos da nossa jornada, nos inspirando, nos orientando, nos amando e exemplificando para todos nós esse amor fraterno. Concluo aqui a minha fala, ainda temos tempo, mas se tivermos alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma situação que eu tenha falado e que causou alguma certa preocupação, fiquem à vontade para poder perguntar. Alguém deseja se manifestar? Alguma coisa? Eu gostaria do nosso irmão José nessa palestra, né? Pode falar, pode falar. Bem, independente de qualquer coisa, Camacho, você trouxe hoje uma observação excelente. Eu vou passar a me policiar e vou concordar. Achei excelente essa mudança e passar a chamar de atentado contra a própria vida. Porque quando se fala em atentado contra a própria vida, não se está colocando pura e simplesmente o derradeiro momento, né? O momento em que a pessoa tira a sua vida. É todo um processo. Então, achei fantástica essa observação do atentado, o assassino de si mesmo, né? Porque, como você disse, o termo é que nem na atividade mediúnica, a mudança do termo doutrinador para dialogador faz uma enorme diferença, né? Então, você deixar de citar suicídio para atentado contra a própria vida traz toda uma reflexão em cima para que porque uma das dificuldades que nós temos em suicídio é pensar que o suicídio ele foi uma coisa de momento, né? Ela foi
uma atitude extrema. Não, isso daí é uma coisa que vem sendo construída ao longo do tempo. Então, como você expôs os indícios, né? Então, muito bom, gostei, excelente. Eu estava precisando. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma palestra lá no Morada de Jesus, Isso. dentro desse tema, e já vou começar a divulgar o atentado contra a própria vida. Eu também Amanhã já eu estou li. na FAC. Amanhã eu estou fazendo esse mesmo trabalho na FAC. Isso. Eu sei, você falou, por isso que... Ah, como você bem exemplificou a obra Memória de um Suicida, né? É uma leitura muito pesada, e não por acaso, como você bem passado, porque a Ivone ela foi de uma profundidade ficou turma. imensa, né? Muito, muito, muito detalhe. Muito... Então, assim, excelente. Só tenho a agradecer e fica de reflexão para todos nós. Obrigado. Isso. Só trazendo um fato, antigamente, nós, voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, então passava um questionário para a gente tinha que atacar o problema com mais seriedade. Então, é aquele detalhe, a cada 24 horas, 3 pessoas se suicidam no Brasil. Então, o número passa de 1 milhão durante um ano. E aí as pessoas dizem, mas dando tiro? Não. Se você é um jovem, você pega a sua moto e coloca nela 200, lá na Avenida do Turismo, derrapa e bate numa árvore lá, se estraçalha todo, ou um carro, é um suicídio. Né? Se você... A mesma situação, por exemplo, um bem voluntário, você compra um aparelho celular de 15 mil reais, e aí você vai para a rua e fica se mostrando. Então, vem o amigo do alheio para te ajudar a se libertar dos bens materiais e quer pegar para ele. Você reage, ele vai te dar um tiro. Ah, isso é acidente? Não, é suicídio. Por quê? Porque é a questão da premeditação. Eu sabia que, no mundo hoje que está, eu pego alguma coisa de alto valor e vou me exibir. E nessa exibição que eu vou fazer, eu perco a vida. Né? Perco a minha passagem, a minha oportunidade. Quem causou aquilo tudo? Fui eu. Então, são suicídios. O caso do fumar, do bebida. Então, é como tem aquela questão do Paulo, né? Paulo de Tarso, ele diz, tudo se pode, mas nem tudo é lícito. Então, a gente tem que ter essa consciência. Nada é proibido, mas nem tudo é lícito. E eu sei, se causa-me dano, se o álcool, seja ele bebida quente ou bebida etílica de maneira geral, me faz mal ao meu organismo, eu ou bebo dentro daquela média que traz o prazer e acabou, ou então eu evito. Melhor evitar, porque eu estou preservando algo que eu tenho. Aí é aquela questão que nós vimos ali do suicídio involuntário. Não, mas eu estou com os amigos, eu estou na festa, eu não bebo todo dia, é uma vez ou outra, mas essa uma vez ou outra, eu bebo um barril. É a mesma coisa que beber todos os dias. Então, é essa consciência que a gente tem que passar a ter o seguinte, se me faz mal, eu não uso. Né? Assim como também o ato da comida, muita gente, ficar com gula, eu comia gostosa, comia aquilo apressadamente, quero comer outro. Eu estou fazendo mal a todo o meu aparelho digestivo. Mas aquela ganância, aquela coisa que vai acabar, não vai ter mais, então é um suicídio involuntário. Mas, Camacho, tudo na vida é suicídio, desde a maneira que a gente provoque, tá sendo suicídio. Agora, tem aquela pessoa que aos 112 anos desencarnou por causa aparente, não teve. Ela não tinha problema de diabetes, hipertensão, de nada. Esse entregou o corpo, conforme via, claro e evidente, com os desgastes da vida física. Mas olha o tempo que ela durou. Olha esse espírito, como ele vai estar numa caminhada espiritual. Então, tudo isso aí é bom para a gente atentar.
Setembro é o mês amarelo da prevenção ao suicídio. Outubro, que já vai entrar aí, é do câncer de mama, né? Outubro rosa. Depois vem novembro, do câncer de próstata, que aí é o novembro, acho que é azul, né? Novembro azul. Então, vai dando as cores para a gente alertar. Mas temos que cuidar da nossa saúde. Já falei até demais. Gratidão a vocês. Muito bom, encarnados e desencarnados aqui presentes, tá? E agradecendo aos espíritos amigos, benfeitores, que onde eu só fui um instrumento a verbalizar os sentimentos que nossos amigos espirituais passaram. Gratidão, acima de tudo, e sempre que desejarem, eu estarei disponível. Pronto. Obrigada, seu José Camacho. O senhor pode falar de encerramento, por favor? Com certeza. Estou nessa mesma vibração, tendo a certeza que estamos sendo ungidos pelo amado Mestre Jesus, os que estão em casa, os que estão na nossa instituição, onde todos os potes com água estarão sendo fluidificados agora. Nós rogamos a Ti, amado Mestre, a Tua bênção, a gratidão acima de tudo, por nos inspirar, nos orientar, nos trazer cada vez mais a sabedoria no comportamento ao qual todos nós devemos ter como cristãos. Não aquele cristão da boca para fora, mas aquele cristão que toma todos os cuidados com aquilo que sai de dentro de si, porque, como tu disseste, antes passa pelo nosso coração. Que nossos corações sejam bondosos e caridosos. Que nossos corações sejam sempre imantados pela tua luz, pela tua bênção, pelo teu amor. E que cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, possa receber a tua bênção, Senhor. Especial a todos nós, aos dirigentes desta casa, que lutam para mantê-la em pé nesse atendimento a tantos aqueles que procuram como consolo e alívio das suas dores, na busca também da sua reforma interior e na prática do bem ao qual todos nós estamos envolvidos. Obrigado, Senhor, por tudo quanto tu nos dás, que nos emprestam para podermos utilizar da melhor maneira seguinte. Por isso, Senhor, com todo amor e com toda alegria, obrigado, Senhor. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Fiquem com Deus. Bom